Caso de hoje: a criatura que a todos devorava. Antes de começarmos a falar sobre este caso, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e deixe o seu super like para nos ajudar. Muito obrigado. Agora, vamos ao caso. Entre as pequenas cidades do interior do México, há um sem fim de lendas antigas sobre seres paranormais e outras criaturas monstruosas e apavorantes. Existe, em meio a essas histórias, que passam de geração a geração, uma especialmente aterrorizante, que marcou a memória do povo de uma dessas pequenas cidades. Nesse humilde povoado, há uma casa muito antiga, centenária, que ainda guarda marcas que podem provar que esta é uma história verdadeira. O relato nos diz que este imóvel está abandonado há algum tempo. É uma edificação localizada junto ao centro da cidade, especificamente no número 199, em uma pequena rua atrás da principal igreja do local. Seus muros ainda resguardam a prova de que este caso é completamente real, mesmo que já tenha acontecido há muito tempo, na época da Guerra pela Independência do país. Fala-se ainda hoje que os habitantes da região viveram, naquela época, aterrorizados pela existência de uma criatura monstruosa que percorria ruas, travessas e vielas, devorando a todos aqueles que ele encontrava em seu caminho. Ninguém se atrevia a sair de noite, por medo de encontrar-se de frente com aquela besta horrorosa e demoníaca. Se você gostaria de conhecer todos os detalhes desse nosso relato de hoje, fica com a gente e ouça essa inquietante história, se você for capaz. Nos fins do século XIX, na tal cidade, existia uma grande casa onde vivia um coronel que possuía grandes riquezas. Ele era conhecido por todos os habitantes como Coronel Francisco. O coronel vivia tranquilamente em companhia de sua esposa e de seus 2 filhos pequenos, Fernando e Teresa. E assim foi por um longo tempo, até que em um dia terrível, lamentavelmente, a esposa do Coronel Francisco caiu na cama devido a uma forte pneumonia. Com o passar dos dias, a saúde de sua senhora foi piorando cada vez mais, até que, infelizmente, ela acabou falecendo. Essa foi uma grande tragédia que marcou o coronel pelo resto dos seus dias. Mesmo assim, com o tempo, ele foi superando a dor e continuou a vida do jeito que podia. Assim, permanecendo na criação dos seus 2 filhos. Conforme eles foram crescendo, a beleza de Teresa começou a chamar a atenção. Ela era tão bonita que a maioria dos homens suspirava ao passar por ela. Mas apesar disso, ela estava sempre sozinha e dizia não se interessar por nenhum homem, nem mesmo aqueles que seu pai lhe apresentava nas festas e cerimônias da cidade. E as coisas eram desse jeito, até que um dia, enquanto passeava pelas ruas da cidade, ela conheceu um jovem de nome Alberto. Alberto era soldado do exército e, a partir daquele momento,
foi cativado pelos encantos de Teresa, que se mostrou também interessada pelo rapaz. Então ambos começaram uma bela amizade, que mais tarde se transformaria em um namoro. Porém, nem tudo era perfeito, já que o Coronel Francisco, pai de Teresa, não gostava de Alberto e não estava de acordo com o relacionamento da sua preciosa filha com um simples soldado. Segundo ele, sua filha pertencia a uma classe social mais elevada e por isso precisava se relacionar com alguém dos mais altos escalões militares. Teresa, por sua vez, assegurava ao pai que isso não era justo e que ela estava completamente segura de que sua felicidade era com Alberto e não iria permitir que o pai interferisse em sua relação. O Coronel Francisco insistia em dizer que por nada no mundo permitiria o namoro dos dois e que faria todo o possível para afastá-los. Teresa, muito triste com tudo o que acontecia, contou a Alberto, que se sentiu desafiado e assim jurou que lutaria com todas as suas forças pelo amor que os dois sentiam. Disse que até mesmo enfrentaria o seu pai sem medir as consequências. Teresa ficou com um grande medo de que tudo terminasse em tragédia e assim decidiu manter sua relação em segredo, marcando encontros às escondidas na calada da noite. Muitas semanas se passaram, ao ponto de todos na cidade terem suas vidas mudadas por completo. Ninguém poderia imaginar as coisas horríveis que ocorreriam naquele lugar. Tudo teve início em uma daquelas noites quando um som ensurdecedor e apavorante começou a ser ouvido, ecoando pelos ares e estremecendo a todos. Não era um som produzido por alguma máquina ou algo parecido. Soava bem mais como o rugido de uma fera, embora fosse realmente diferente de tudo aquilo que eles já teriam ouvido. Foram muitos os que acordaram no meio da noite, devido a esses sons perturbadores, e, assustados e confusos, começaram a olhar para a rua, através das janelas de suas casas, embora não conseguissem ver nada. No dia seguinte, todos estavam falando sobre o barulho estranho que tinham ouvido na noite anterior. Todavia, o mais intrigante de tudo é que, mesmo sabendo que aqueles rugidos deveriam ter sido causados por uma grande criatura, ninguém tinha conseguido ver nada, e por isso eles disseram que era melhor ficar bem alerta durante as próximas noites. Claro que muitos interpretaram aquilo como uma brincadeira, pensando que seria um acontecimento isolado e que não seria nada demais. Porém, na madrugada seguinte, aqueles rugidos aterrorizantes voltariam a ser ouvidos. Só que dessa vez, não era apenas o rugido que se escutava. O som agora era acompanhado por gritos desesperados de dor e que pareciam ser de alguma pessoa. Quem percebeu isso explicou que era como se alguém estivesse sendo devorado pela suposta fera assassina. Nessa noite, ninguém teve coragem para sair de casa. Somente algumas poucas pessoas se atreveram a olhar pela janela, mas ainda assim não conseguiam ver nada demais. No dia seguinte, espalhou-se a notícia do que o seu Jacinto, o sapateiro, havia desaparecido. Este sumiço foi imediatamente atribuído àquela estranha criatura que andava por ali. Comentava-se
que a fera o devorou sem deixar sobrar nada. Alguns ficaram incrédulos e outros totalmente convencidos disso, principalmente aqueles que ouviram os gritos do homem na noite anterior. Um grupo de pessoas concordou em procurar seu Jacinto durante aquele dia, mas por mais que procurassem, seus esforços não davam frutos. Com o passar das noites, os gritos altos de uma fera que deveria ser de grande tamanho continuavam a serem ouvidos repetidas vezes, e inexplicavelmente, cada vez que isso acontecia, uma pessoa do povoado desaparecia sem deixar nenhum rastro. Foi assim que o pânico tomou conta da pequena cidade. Embora ninguém tivesse visto a besta, como começaram a chamá-la, todos estavam convencidos de que essa coisa estava devorando as pessoas e ninguém queria sair de casa ao cair da noite para não ter que enfrentá-la. Um toque de recolher foi oficialmente estabelecido. As ruas começaram a ficar vazias a partir do momento em que o sol começava a se pôr. Testemunhas disseram que o medo e a tensão estavam permanentemente no ar. Todos corriam para suas casas quando a luz começava a escassear, e sempre havia aquele que gritava, lembrando que era hora de se trancar e só sair de novo no dia seguinte. Era comum ver vizinhos reforçando portas e janelas, e muitos outros olhando ansiosos para o fim da rua, porque esperavam algum parente voltar do trabalho para casa e não queriam que a noite lá fora os alcançasse. Entretanto, tudo isso continuava acontecendo. O animal saía de algum lugar desconhecido, caminhava pelas ruas para devorar alguém e depois voltava a se esconder sem que ninguém pudesse vê-lo. Até que um dia, um grupo de homens corajosos concordou em não dormir a noite toda e ficar atento ao que estava acontecendo nas ruas durante a madrugada. Conta-se que naquela mesma noite, enquanto o grupo estava acordado, começou-se a ouvir aquele som arrepiante, acompanhado por um grito de dor agonizante, exatamente na rua onde eles estavam. O grupo todo correu para ver do que se tratava, e então eles tiveram uma terrível surpresa. Dizem que aqueles homens viram uma criatura estranha e muito grande. Alguns dizem que era uma espécie de cobra gigante com o corpo de um dragão. Outros disseram que era uma espécie de lobo com pernas e presas de javali. Outras versões dessa lenda dizem que era como uma espécie de onça gigante. Um fator que é extremamente interessante, mas também muito assustador, é que alguns mencionaram que o animal era capaz de mudar de forma e que, na verdade, cada pessoa o via de uma maneira diferente, embora não seja conhecido ou estabelecido qual seria a real forma ou espécie daquela criatura horrenda. Todos concordaram que aquilo não era um ser deste mundo. Pelo que disseram, naquela noite em que foi avistado, aquele ser estranho pegou uma jovem e a arrastou para longe, devorando-a completamente depois. Quando caíram em si, era tarde demais para fazer alguma coisa por ela. Decidiram correr e se esconder depois disso. Nem os homens mais corajosos que estavam no grupo ousaram enfrentar o animal, e com isso, a esperança se perdeu. Ninguém se atreveria a fazer nada. A única coisa que planejaram fazer foi continuar se trancando durante as noites. Fizeram assim durante um tempo, até que a criatura aterrorizante
ficou satisfeita e foi embora. Bem, eles pensaram que assim como ela chegou de repente, também iria embora da mesma forma. Na verdade, foi assim mesmo, mas só por algumas semanas. Depois de um mês, chegou o mais assustador período de todos. O bicho voltou e começou a invadir as propriedades para tirar as pessoas de dentro de suas casas e devorá-las com ainda mais crueldade. Por mais segura que fosse a casa, aquela coisa aparentemente tinha muita força e era capaz de derrubar portas e paredes. O horror coletivo estava no auge. Todos estavam desesperados e não sabiam mais o que fazer. E o que acabou acontecendo é que numa fatídica madrugada, o animal foi à casa do Coronel Francisco e, de alguma forma, conseguiu entrar no quarto do seu filho, Fernando, que dormia profundamente. Naquele momento, infelizmente, aquela coisa pegou o rapaz e o levou, devorando-o completamente. Totalmente abalado, com muita raiva e tristeza, o coronel começou a andar pelas ruas da cidade, gritando que estava oferecendo, como recompensa, uma imensa fortuna e a mão de sua filha em casamento a quem conseguisse matar a besta que devorou seu filho amado. Aquela mesma fera que mergulhou toda a cidade no mais puro terror. Muitos homens valentes e já cansados dos trágicos desaparecimentos que foram causados por aquela criatura e motivados em obter toda a fortuna oferecida, além de, é claro, a mão da bela Teresa, tentaram acabar com o animal. Mas, infelizmente, todos eles falharam terrivelmente na tentativa da caçada. Até que Alberto tomou a iniciativa e disse que se armaria de coragem para enfrentar aquela terrível criatura. Teresa implorou para que ele não o fizesse, porque temia que o jovem soldado perdesse a vida, como o resto dos homens que havia desafiado a criatura. Mas Alberto disse, com muita coragem, que ele seria capaz de enfrentar qualquer coisa desde que permanecesse ao lado dela o tempo todo. Ele estava esperando uma oportunidade para mostrar ao Coronel Francisco que era ele quem deveria estar com a sua filha. E assim concluiu que acabar com aquele maldito monstro de uma vez por todas era a maneira perfeita de fazer isso. Então ele pegou uma arma carregada e saiu de madrugada em busca da criatura. Várias horas teriam se passado e Alberto não voltava de sua caçada a fim de enfrentar o terrível animal. Amanheceu e Teresa, muito triste, desistiu do seu jovem namorado, imaginando que o pior lhe teria acontecido. Não obstante, ao longe, no horizonte, avistava-se a figura do jovem Alberto, que vinha com graves ferimentos por todo o corpo, mas na mão direita carregava consigo nada mais nada menos que a cabeça daquele terrível monstro que os habitantes da cidade apresentaram como oferenda ao Coronel Francisco. Perceberam o grande e heróico feito que o jovem soldado havia realizado. Por isso, todos o agradeceram e aplaudiram por ter posto fim àquele terrível pesadelo após o seu ato de bravura. O jovem foi condecorado pelo exército e agraciado de todas as formas pelos líderes do povoado, passando a fazer parte da alta sociedade do local. O coronel cumpriu a sua palavra e não hesitou em aceitá-lo como parte da família, concedendo-lhe a mão de sua linda filha, também como forma de reconhecimento.
O senhor Francisco não só lhe deu a bênção para se casar com Teresa, como também lhe deu uma casa em cujo muro exterior ele ordenou que o grande feito que o jovem havia realizado fosse esculpido em pedra. E após esse evento, aquele edifício mítico recebeu o nome de quem matou o animal. Apesar do passar do tempo, a casa do homem que matou o animal preserva intacta a sua fachada em estilo gótico, que mostra orgulhosamente cenas esculpidas da Batalha de Alberto contra aquele terrível monstro. Hoje, este grande edifício encontra-se abandonado e esquecido. Embora tenha perdido sua beleza e características originais, ainda mantém em seus muros os relevos que mostram aquela batalha travada há muitos anos. E o que você acha dessa lenda? Você acha que essa criatura mítica realmente existiu? Ou é simplesmente uma história para entreter as pessoas e trazer turistas para a cidade? Estaremos lendo os seus comentários aqui no YouTube.